Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os nossos vídeos e desta maneira possa estar rezando conosco a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, vivo ressuscitado entre nós. Celebramos hoje a terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas. Às vezes, também estamos cansados. Por isso o Senhor nos convida a confiar na sua misericórdia. No meio da tua casa, recebemos, ó Deus, a tua graça. Sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Ele fez do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra ele teme, mesmo os corações humanos. Tudo aquilo que ele diz não nos causa desenganos. No meio da tua casa, recebemos, ó Deus, a tua graça. Sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda, como o vosso nome, até os confins da terra. Toda a justiça se encontra em vossas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Eles construíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixarei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhe toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos, não podem ouvir. Confia Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram ao Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, durante a nossa vida nós fazemos a nossa caminhada, né? Vamos enfrentando aí os desafios, os obstáculos, as nossas lutas diárias. E muitas vezes, né, nessas lutas, nós nos alegramos, entristecemos-nos, ficamos aí eufóricos, outras cansados. Isso é normal da vida. Acontece que, para a realidade deste evangelho de hoje, para nós entendermos isso, nós temos que perceber que Jesus, quando ele vem para salvar a humanidade, ele caminha aí diante do povo, uma das maiores missões deles é dar força e ânimo para essa gente. A questão de Jesus aqui é, atravessando os povoados, ele faz as curas, as libertações, ele mostra para todos as maravilhas que o reino de Deus oferece. Uma vida abundante, uma vida generosa, uma vida feliz, onde cada um pode louvar a Deus, onde cada um usa da sua própria vida, que já é de Deus, é uma graça de Deus, mas usa para o louvor e o engrandecimento do nome de Cristo. Porém, muitos reconhecem isso. Como aqui alguns dizem, né? Nunca se viu nada em Israel. Outros, principalmente aqueles que têm títulos e cargos importantes, começam a tentar difamar Jesus, dizendo que é pelos demônios que ele faz isso. De qualquer forma, acreditando ou não na novidade do reino que se apresenta, nós vemos que Jesus, ele quer que as pessoas cada vez mais alcancem a salvação. Ele quer que as pessoas cada vez mais sejam tocadas pela mensagem do Evangelho. Evangelho este que veio para salvar. Jesus, Deus, ele não quer que nós nos percamos. Essas pessoas que estão cansadas, que estão abatidas como ovelhas sem pastor, são aquelas pessoas que pelo caminho da vida vão se desanimando por diversos motivos, né, diversas atitudes, porém não tem aquelas que ajudam, não tem aquelas que socorrem, não tem aquelas que vêm e dão ânimo, levantam. Jesus, embora seja Deus, ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que colaboremos cada um de nós com o próximo, para que o Evangelho, quando ele acontecer, ele seja algo único para toda a humanidade. Ele não quer que ele seja responsável somente para fazer tudo. Por que isso? Porque Deus quer contar com cada um de nós. Nós, enquanto criaturas, nós somos responsáveis também pela salvação, pela perdição do nosso irmão.
Não basta somente esperarmos que do céu caiam as graças, se nós também não colocamos a nossa mão às obras. Senão, nós vamos cair como aquele povo lá da primeira leitura da profecia de Oséias. Um povo que realmente fazia as coisas, mas tudo que era feito era contrário à vontade de Deus. Tudo que aquele povo fazia não tinha a bênção de Deus, porque não eram feitos justamente para o louvor da glória de Deus, mas eram feitos somente para agradar aos seres humanos, constituir reis e príncipes sem a aprovação de Deus, plantar simplesmente por plantar, para obter lucro próprio, para ter as coisas próprias. Volta-se a essa ideia do bezerro. O bezerro aqui faz aquela alusão àquele povo que criou aquele bezerro de ouro lá durante o deserto, quando Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei e volta tem aquele bezerro de ouro. Um povo idólatra, um povo adúltero, um povo traiçoeiro, que não reconhece a grandeza de Deus, que não reconhece os preceitos divinos, coisas que são fabricadas por mãos humanas, por trabalhos humanos, que quando não têm a bênção de Deus, estão fatigados ao fracasso. Por isso que o profeta termina dizendo que na lembrança dos pecados, o povo deverá voltar para o Egito. O que é o Egito? É uma volta no sentido geográfico? Não, é uma volta ao tempo da escravidão, o tempo da tortura, o tempo da penitência, no sentido de sofrimento. Deus não quer isso. Deus não quer que os seus filhos ficam aqui semeando o vento e colhendo tempestade. Deus quer que todos nós tenhamos vida em abundância. Por isso que ele vem para que com a unidade com todos os fiéis, todos consigam fazer a vontade dele. Por isso que ele diz aos discípulos, a messe é grande e os trabalhadores são poucos, e pede que envie-se trabalhadores para a colheita, porque se isso não acontece, a evangelização se fica precária, fica defasada. Se o ser humano não coloca as mãos à obra, a graça de Deus, que embora seja suficiente, ela não alcança, porque os corações ficam fechados muitas vezes, porque as pessoas não estão abertas por não conhecer, ou porque por alguma atitude nossa elas fecham o coração, criam preconceitos e a graça não consegue alcançar porque as pessoas não querem. Isso tudo faz com que nós, então, ao invés de buscarmos salvar as pessoas e engrandecer, nós façamos com que Jesus seja passado pelo errado, seja passado aí pelo chefe dos demônios que expulsa demônios. Muito pelo contrário, Deus quer contar conosco para a salvação, Deus quer contar conosco para a redenção da humanidade. É claro que Ele já fez o suficiente, já derramando o seu sangue na cruz, salvou-nos, libertou-nos da morte eterna, mas nós precisamos tomar essa atitude, tomar a atitude de discípulo e missionário que avança para águas profundas, discípulos e missionários que fazem obras iguais a que Cristo fez, obras essas de união, obras de unidade, onde todos sejamos um com o Pai Celeste. Por isso, com esta liturgia, peçamos nesta noite que o Senhor nos ajude a destruirmos os nossos bezerros de ouro, que nós destruamos essa volta para o Egito, mas que vamos para Jerusalém Celeste, que nós saibamos nos posicionar e dizer o nosso sim para a messe do Senhor, o nosso sim de corpo e alma, um sim que abraça a vontade de Deus e faz com que nós façamos a igreja crescer, façamos com que a novidade do Evangelho chegue a todos aqueles que precisam, para que os corações não sejam fechados, para que os corações sejam abertos à graça e misericórdia do Pai. Rezemos, irmãos, vamos pedir que Deus nos ajude.
Reunidos em oração e edificados pela palavra sagrada, apresentemos ao Senhor nossos pedidos, rogando: Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Para superar os conflitos e a falta de diálogo que geram violências e guerras, pedimos: Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Para superar o comodismo que ignora a dor e o sofrimento dos doentes e aflitos, pedimos: Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Para que muitos jovens sintam-se provocados a trabalhar na messe do Senhor, pedimos: Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Senhor Deus bondoso, olhai para as necessidades do vosso povo e atendei nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado seja o Pai nosso Criador, o pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor, é o fruto da nossa terra, do povo trabalhador. É o fruto da nossa terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse fundamento de todas as coisas, e a todos destas participar de sua plenitude, sendo o verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem sua vontade. Por ele os anjos celebram sua grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Venham todos a mim, venham todos, vocês todos que estão fatigados pelo fardo da vida, oprimidos, eu darei o repouso almejado. Sabei que o Senhor é Rei e traz justiça a esta terra. Alegre-se o mar e os peixes, e tudo que a terra encerra, os campos, plantas, montanhas, e as árvores da floresta. Venham todos a mim, venham todos, vocês todos que estão fatigados pelo fardo da vida, oprimidos, eu darei o
Vinde a mim, vós todos que sofreis e estáis curvados sob os vossos fardos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Ah, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.